Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, certo? Hoje eu resolvi adotar uma nova forma de dar aula, né? Não vou usar aquela lousazinha de vidro por cima, né? Resolvi usar essa lousa de giz aqui, ver se com essa lousa de giz fica melhor, tudo bem? Bom, se vocês não gostarem, né, dessa nova lousa, eu posso voltar a usar aquela lousa como vinha fazendo antes, né? Mas algumas outras turmas que já tiveram aula preferiram ter aula aqui na lousa, né? Acho que consegue chegar um pouco melhor. Tudo bem? Nós estamos chegando no final da N1, né? A N1 oficialmente termina quinta-feira da próxima semana, certo? E nós estamos também terminando, e nós vamos terminar o conteúdo da final da N1 hoje, certo? Hoje, nessas duas últimas aulas, a gente termina o conteúdo da N1, então bateu certinho, certo? As avaliações eu já vou colocar, né? Eu já fiz 3 avaliações de vocês, porque eu estou separando por aula, né? Então, na verdade, por semana. Você está tendo uma sobre aquela nossa primeira semana, uma avaliação. Isso as conceituais, né? Que é aquela história de temperatura e termômetros, certo? Também já fiz uma da nossa segunda semana, que a gente falou de estados físicos e transmissão de calor, né? Aí vou colocar uma também, só conceitual, de calor sensível, calor latente, e a outra vem das transformações gasosas, certo? E por último vem o que a gente falou agora sobre primeira e segunda lei, certo? Então vão ser essas 5 listinhas. Cada um tem mais ou menos umas 10 questões conceituais, né? Aquelas questões de VOF, para dizer se é verdadeiro ou falso, tudo bem? E aí vai ser para avaliação da N1, né? Aí eu vou dar 1 ou 2 semanas para vocês. Provavelmente eu vou dar 2 semanas, né? Até o final do mês para vocês entregarem, certo? Isso, as conceituais, lembra, você vai poder escolher de fazer as conceituais ou as quantitativas. As quantitativas, vou colocar lá umas. Acho que quantitativa eu vou botar só uma mesmo, que vai ter umas 20 a 30 questões, mais ou menos, que aí são questões de resolver mesmo, né? Para você cálculo e tal, para você fazer, certo? Convencionais que a gente costuma fazer na física, tudo bem? Mas qualquer dúvida, como você fala, você pode perguntar lá no WhatsApp ou então lá no Google Classroom, certo? Vamos lá. Vou aqui. Sim, o que que a gente ficou fazendo na aula de hoje? Hoje a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica. Na verdade, a gente vai terminar de ver algumas coisas que a gente começou a ver na aula passada e vamos ver a segunda lei da termodinâmica. Só fazendo a revisão do que a gente viu na aula passada, né, o mais importante que a gente viu na aula passada foi a primeira lei, né? Assim, primeira lei da termodinâmica. Que eu disse para vocês que a primeira lei da termodinâmica era basicamente você é uma lei da conservação, né? Então, o que que ele diz? Que se um sistema, né, ele recebe uma determinada quantidade de energia, né, e ele realiza uma determinada quantidade de trabalho, certo? Então, vai haver também uma mudança, né, na energia interna dele, pode aumentar ou diminuir. Só que isso é sempre feito de tal forma que a energia vai se conservar, né? Essas 3 formas de energias se transformam uma na outra, sempre se conservando a energia, né? Então, a energia mecânica diz que, primeiro ele diz que o calor que um sistema recebe, ou ela vai se converter em energia interna ou em trabalho, certo? Na verdade, a primeira lei, a gente vai ver que vai existir um ciclo específico que a gente vai ver que a gente não consegue transformar todo o calor recebido em trabalho. É isso que vai dizer a segunda lei, certo? Então, vamos lá. Então, a gente viu isso aqui. E aí, fazendo aqui mais uma revisazinha, nós aplicamos isso aqui para várias transformações gasosas, né? Vamos rever aqui, certo? Nós vimos para o 3 especificamente, certo? Vamos lá, vamos fazer um aqui. Primeiro foi a transformação, vamos lá, a iso... pode ser qualquer uma, vamos botar a isobárica. Isobárica, né? Transformação isobárica, fazendo aqui uma revisão. Pressão vezes volume. Isobárica é a pressão constante. Então, vai ser uma transformação em que, vamos botar aqui,
o corpo passa de um volume inicial, vai para um volume final, certo? A um mesmo valor, mesma pressão constante, né? Então, é uma linha horizontal, certo? É, beleza, foi o que a gente viu na transformação isobárica, né? Então, lembrando, o trabalho, né? O trabalho é exatamente essa área aqui embaixo, certo? O trabalho é essa área. Então, o trabalho é a área de um retângulo, que é base vezes altura, é a pressão vezes essa variação do volume, certo? O calor, nós vimos que o calor a gente calcula como sendo, vou botar aqui, como sendo, nesse caso aqui, né, a gente usa aquela equaçãozinha parecida com o calor sensível, né, que vai ser o número de mols, a calor específico molar, a pressão constante ΔT, certo? E a variação de energia interna sempre é 3 meios de NR ΔT. Isso para um gás ideal, certo? Foi isso que a gente viu, tudo bem? E isso é uma transformação isobárica, né? E aí, essas três constantezinhas, né, essas três equações, obedecem aqui à primeira lei. Essa coisa você podia aplicar a primeira lei nessas três, certo? Não vou entrar muito detalhe, senão vai acabar a aula, certo? Somente isso aí. A outra transformação que a gente viu foi a isovolumétrica, isovolumétrica, certo? Transformação isovolumétrica, se eu for ver aqui no gráfico de P contra V, certo? Como é que é o gráfico de P contra V? O volume permanece constante, né? Então, ou seja, vai ser uma transformação que o volume é sempre o mesmo aqui, certo? É um volume constante. Aí ele pode sair aqui de uma pressão inicial e vai para uma pressão final, certo? Inicial vai para uma pressão final, tudo bem? E aí, nesse caso, o trabalho é a área aqui de baixo, sendo que essa área é zero, né? Então, o trabalho é igual a zero, certo? O calor eu posso calcular como sendo a mesma coisa, N, CV delta T, só que observe que esse aqui é o calor sensível molar a pressão constante, esse aqui é o calor sensível molar a volume constante, e o delta U sempre vai ser 3 meios, né, de um gás ideal, de NR delta T. Bem? Eu vou até colocar aqui, o delta U sempre é 3 meios de NR delta T, certo? O trabalho sempre vai ser a área, aquela área, né, abaixo do gráfico, certo? E o calor, geralmente, a gente usa a primeira lei para calcular, certo? Na verdade, aqui são as formas que a gente usa nas transformações. Boa tarde, Lucas. Já tinha começado a aula, certo? Ah, e não sei se você percebeu, mas eu mudei um pouco aqui. Agora eu estou fazendo a aula de giz para ver se fica melhor essa aula de giz, usando giz, certo? Se não ficar melhor, depois eu volto para a questão anterior, certo? Bom, tem como dar uma recapitulada? Tem, né? Na verdade, aqui na verdade, eu não dei nenhum conteúdo novo, só dei uma revisada da aula passada, certo? Então, foi o que eu falei. Na aula passada, eu falei a primeira lei, né? O que é que diz a primeira lei? Que o calor recebido é igual à variação da energia interna mais o trabalho, certo? Ou seja, sempre que você fornece calor a um certo sistema, certo? Então, parte desse calor é transformada em energia interna e outra parte é transformada em trabalho a ser realizado, né? Ou seja, nada mais é do que uma conservação de energia, certo? A energia interna a gente sempre calcula usando essa fórmula, né, para um gás ideal, sempre vai usar essa fórmula, certo? O trabalho a gente sempre calcula como sendo a área, tudo bem? Então, se for uma área simples, é fácil da gente calcular. Se for uma área mais complexa, já não é tão fácil, certo? Então, a gente nem calcula, a gente não cobra, né? Porque aí tem que usar cálculo, diferencial integral, a gente não cobra, certo? E o calor,
você pode usar a primeira lei para calcular, né? O calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. No caso dos processos isobárico e isovolumétrico, você ainda pode usar essas outras formulazinhas, né? Aí eu já comecei a revisar os processos, né? O isobárico e o isovolumétrico, né? Então, o isobárico, a pressão permanece constante, né? Então, é uma linha reta, certo? Então, o trabalho vai ser a área de um retângulo, né? Que é essa área abaixo de transformação. Então, o trabalho vai ser P vezes o volume, certo? Vezes a variação do volume, né? Que é base, que é a variação do volume, vezes a altura P, certo? O calor, você pode usar aquela equaçãozinha, como eu falei, do calor sensível, né? Só que em vez de ser massa, você usa o N. Aí aqui o Cp, em vez de ser só calor sensível, a gente chama de calor sensível molar, certo? Ou calor específico molar, né? A pressão constante, né? Porque dependendo do processo, esse cara pode mudar. Se for um outro processo isobárico, a gente chama de Cp. Se for um processo isovolumétrico, já muda o valor dele, certo? E o delta U a gente calcula daquele mesmo jeito, né? Só fazendo uma revisãozinha que a gente viu na aula passada. No processo isovolumétrico, agora o volume sempre permanece constante de um gás, certo? Pronto. O Lucas perguntou se é uma espécie de base vezes altura. É exatamente isso, né? O trabalho é uma área, certo? É uma área, só que vai depender, né? Então, se for esse caso aqui, ó, é a área de um retângulo, né? Então, realmente você fez a base, que é o ΔV, vezes a altura, que é a pressão. Tudo bem? No processo volumétrico, ó, essa área é zero. Se a área é zero, consequentemente o trabalho é zero, certo? O calor a gente calcula usando essa formulazinha. E o ΔU, a gente sempre usa essa aí, 3 meus de NR ΔT, certo? Mas vou dar um exemplo, né? Em que uma área não vai ser só base vezes altura, certo? Se eu pegasse aqui um processo um pouco mais, processo diferente, né? Um processo qualquer, na verdade, né? Então, eu podia pegar um processo que fosse assim, ó. A questão diz que o gás ele sofre um processo, ele sai de um ponto aqui e vem para cá. Pá. Processo aqui, vamos botar aqui o volume em litros, pressão, vamos deixar em metro cúbico mesmo, né? Vamos deixar em litros. E a pressão vamos deixar em atm mesmo, certo? Mas aí nesse caso, o que acontece? Ó? Então, o trabalho agora, certo? Ele não seria só base vezes altura, ele continua sendo igual à área, igual a essa áreazinha aqui, ó. Só que agora não é base vezes altura, né? Porque agora é a área de um trapézio, certo? Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que aqui é a pressão P2, aqui é uma pressão P1, aqui tem um volume V1 e aqui tem um volume V2. Então, agora, para você calcular o trabalho, você tem que calcular a área do trapézio. Para você calcular a área do trapézio, como é que você faz? É base maior, que é essa aqui, ó, a base maior, que é exatamente o P2, mais base menor, que é o P1, vezes a altura, que a altura é esse cara aqui, ó, né? É o ΔV, ou V2 menos V1, né? Dividir por 2, certo? Então, assim, então o trabalho é a área. Não necessariamente vai ser base vezes altura, certo? Mas ele sempre é a área. Aí vai depender da forma geométrica que formar, certo? Por exemplo, no processo no isovolumétrico, o trabalho é zero, né? Porque como é só uma linha para cima, então essa área é zero, certo? Se a gente for no processo isotérmico, né? Que aí a gente acaba aqui a nossa revisão no processo isotérmico, o que a gente vai ver? Ó, no processo isotérmico, certo? Deixa eu botar aqui, isotérmico. No processo isotérmico, a gente viu o seguinte, que no processo isotérmico, né? Os pontos do diagrama PV que tem a mesma temperaturas, eles formam o que a gente chamou de uma hipérbole equilátera. É um negócio assim, certo? Então, o processo isotérmico ele sempre vai ser uma curva, né? Uma função que ela vai descendo assim, né?
para ser um pouco mais exata, essa função sempre vai ser P igual a uma constante, que depende do número de mols, dividido pelo volume, certo? Então, nesse caso, o trabalho, você calcularia essa área aqui, certo? E essa aqui é uma daquelas áreas que não dá para a gente calcular usando, usando as fórmulas da geometria, né, para calcular essa área exatamente. Tem que usar conteúdo lá do ensino superior, né? Então, por isso que não vou cobrar para você calcular uma área dessa, certo? Aqui, no caso de uma transformação isotérmica, né? Lembrando, transformação isotérmica, qual é a principal propriedade? A temperatura é constante, certo? Então, lembrando, como o ΔU, né, é 3 meus de NR delta T, esse ΔT aqui ele é igual a zero, o que acaba dizendo que o ΔU é igual a zero. Certo? ΔU é igual a zero. Então, térmico, né? E o calor, né? Se você for olhar aqui da primeira lei, calor vai ser igual a ΔU mais o trabalho, mas como o ΔU é igual a zero, então o calor vai ser igual ao trabalho. Certo? Então, no processo isotérmico, essas três grandezas a gente calcula dessa forma. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí fica o seguinte. Isso aqui foi basicamente um resumozão do que a gente viu na aula passada, certo? Agora a gente já vai começar conteúdo novo, que a gente vai ver um processo que a gente não viu, certo? Nas aulas passadas, que é o processo adiabático. Certo? É um processo importante também, né? Até para a segunda lei ele é importante. É importante a gente dar uma olhada nele aqui. Né? O processo adiabático a gente não tinha visto ainda até agora, certo? O que é o processo adiabático? Adiabático. O processo adiabático, a definição dele, né, ele é um processo em que a quantidade de calor trocada é igual a zero. Certo? Só lembrando, né? A gente acabou de ver alguns outros processos, tudo bem? E o que acontece? Tipo assim, a gente viu um processo em que o trabalho era zero, né? Que é o isovolumétrico, certo? Quando o volume é constante, implica que o trabalho é zero, certo? Vimos também um processo em que a mudança de energia interna é zero, que é quando a temperatura for constante, o isotérmico. Então, nesse caso, a variação da energia interna era zero. Tudo bem? Agora a gente vai ver o processo em que o calor trocado é zero. Certo? Tá dando para enxergar direitinho aí? Deixa eu ver aqui. Bom, se tiver ruim para enxergar, você me avisa, tá bom? Acho que tá dando para enxergar, né? Então, o processo diabático, o calor trocado é zero, certo? E qual tipo de transformação em que o calor trocado é zero? Né? Então, o calor trocado vai ser zero sempre quando o processo acontece de forma muito rápida, certo? Só ver aqui. De vez em quando, no canto superior, lado esquerdo, fica muito branco. Aqui fica muito branco, é porque eu estou do lado de uma janela. Bem que essa é uma janela. Eu ainda botei uma coisinha aqui para tapar a janela, mas aí mesmo assim não sai muito claro, né? Certo? Mas, vamos ver. Se ficar muito ruim, aí eu vou escrever mais para o lado de lá da luz, certo? E também essa câmera ela fica adaptando direto, né? Ela fica mudando a coisa o foco dela e tal, e acaba ficando ruim, certo? Mas vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Aí, quando eu me aproximo, quando eu me afasto, né? Também acho que eu sou muito branco, quando eu venho para cá, aí ele tenta se adaptar à minha cor. Aí quando eu venho para cá, eu fico muito branco, aí ele tenta regular, né? Vamos ver. Então, fica o seguinte. é, Então, nesse processo diabático, geralmente, os processos diabáticos ele acontece que são muito rápidos. Não dá tempo, não dá tempo haver troca de calor, certo? Então, um exemplo de um processo adiabático
Qualquer processo que seja muito rápido, né? Em que o gás ele sofre ele passa por um processo muito rápido. Então, um exemplo que a gente costuma falar é quando você tem uma bomba, né? Uma bomba de encher pneu, uma coisa assim. Você tá aquelas bombas de encher pneu, o gás está dentro daquela bomba, você empurra de uma vez ele para entrar no outro pneu. Então, esse processo de sair de um lugar para o outro, ele é tão rápido que não é uma troca de calor, certo? Então, é um processo adiabático, né? Não dá tempo de troca de calor, certo? Você também tem um caso engraçado também, que é quando, por exemplo, um gás, ele, não sei se vocês já viram, um gás de botijão de gás escapando, né? Não é nem bom ver, né? Porque o gás escapando do botijão de gás, aí o ambiente fica inflamável, né? Qualquer faíscazinha pode pegar fogo, certo? Mas se você reparar, se algum dia você tiver o azar de ver um gás escapando de um botijão de gás, você vai ver o seguinte, que esse gás começa a esfriar, certo? Começa a esfriar, né? O gás escapando aqui, ó, esse gás esfria tanto que às vezes até congela aqui na ponta, né? Gera um gelozinho. Por quê? Porque o fazem amarelo, né? Geralmente é branco, fazem amarelo. Gera um gelozinho aqui ao redor da ponta, né? Porque ele resfria tanto que começa a congelar o ar ao redor que está aqui, né? Ou então, geralmente, isso aqui é o processo de debate, né? A gente vai ver que a tendência natural do gás é exatamente diminuir a temperatura quando diminui a pressão. E aí, ele congela, certo? Vamos lá, então o processo adiabático, certo? A quantidade de calor trocada é zero, certo? Então, se a gente for ver aqui no gráfico, certo? Como é a forma do processo adiabático, P contra V, ele lembra um pouco o processo isotérmico, certo? Lembra que o processo isotérmico é o que a gente chama de uma hipérbole equilátera, né? O adiabático, ele é uma hipérbole também, mas não é equilátero. Então, a gente vai ver que o processo adiabático, ele é um negócio assim caindo também, certo? Ele também cai, mas ele não cai com a temperatura constante, ele vai mudando a temperatura, certo? Ele pode ser de uma temperatura maior para uma menor, certo? Então, o gráfico de P contra V. Então, a equação que transforma, certo, um processo adiabático, né? Você pode usar tanto aquela que eu já tinha falado para vocês, né? Que era qual? Aquela assim, ó, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, né? Que essa equação é válida para qualquer transformação, certo? Mas também tem um especial que a gente usa para o processo adiabático que a gente chama da fórmula de Poisson, certo? Fórmula de Poisson, que ela diz o seguinte, que P1 V1 elevado a gama é igual a P2 V2 elevado a gama, certo? Onde esse gama é o que a gente chama do expoente de Poisson, certo? E ele vai ser exatamente o CP sobre CV. Deixa eu só ver se é isso mesmo, que eu sempre confundo. O CP sobre CV ou CV sobre CP. É CP sobre CV, certo? É o calor específico molar, a pressão constante dividido pelo calor específico molar a volume constante, certo? Bom, tudo isso dá para a gente deduzir, né? Não vou deduzir isso aqui porque vai ser só, não vai ser muito útil, né? Vai ser só uma parada de cálculo que não vai dar para a gente entender direito, certo? Gás gelado que faz fogo, exatamente, né? Quando ele vaza do fogão, né? Ele gela, mas de fato pode pegar fogo, né? Se você acender ali, pode explodir tudo, certo? Na verdade, é um processo até parecido com, tipo, se você apertar aquele, como é, desodorante, né? Então, é um processo parecido também. O gás está saindo ali com uma velocidade muito alta, certo? Como ele está saindo com uma velocidade muito alta? O que acontece é que
a pressão ali dentro está menor, certo? Aliás, a pressão dentro do spray, ele está maior do que a pressão fora. Não é à toa que você aperta e o gás sai, né? Então, para você apertar o gás sair, né? Vamos botar aqui o desodorante, certo? Você aperta aqui com o seu dedo, veja que isso aqui é o dedo de uma pessoa, certo? E aí o gás sai, por quê? Porque a pressão que está aqui dentro é maior do que a pressão que está aqui fora, certo? Então o gás começa a sair por causa disso, né? E você sempre nota esse gás geladinho, né? Ele sempre vai chegar aqui nas nossas axilas, geladinho também, certo? Então isso aqui seja a axila de uma pessoa, certo? O peito dela. Então, o que acontece? E por que ele acontece geladinho? Exatamente porque ele está sofrendo essa transformação aqui, né? Então, inicialmente, ele tem aqui uma pressão maior, certo? A pressão inicial é maior. Quando você aperta, ele saiu. Ele também aumenta o volume dele, né? Então, ele vai aqui para um ponto onde tem uma pressão menor. Esse ponto tem a pressão menor, a temperatura também é menor. E aí, por isso que resfria essa axila. Tudo bem? Então, basicamente, é um exemplo da transformação adiabática, certo? Só para a gente, vamos só resolver aqui um exemplo que tem no livro, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Então, fica o seguinte, deixa eu abrir aqui o livro, é na página 215, só para a gente exemplificar essas coisas que a gente viu, ele fala o seguinte, certa quantidade de gás perfeito expande-se adiabaticamente, variando seu volume. Então, ele diz que tem um gás que ele vai do volume inicial de 1 litro para o volume final de, de 9 litros, certo? De 9 litros, certo? E ele diz o seguinte, inicialmente o gás descia uma pressão de 81 atm. Então, inicialmente, a pressão inicial era de 81 atm, certo? E a pressão final ele não falou. Não sei quanto é, certo? Ele diz o seguinte, sabendo que o expoente de Poisson é gama elevado a 3 meios, então o gama, que é aquele CP sobre CV, diz que é 3 meios, certo? Que é esse expoente do gás ideal, sempre esse valor, tudo bem, do gás ideal. Aí ele quer saber, no item A, a pressão final, no item B, a temperatura final do gás, sabendo que a inicial era de 1.200 Kelvin, e no item C, o trabalho envolvido no processo. Vamos só colocar tudo direitinho aqui. O item A, ele pede a pressão final. O item B, a temperatura final, sabendo que a temperatura inicial era de 1.200 Kelvin. 1.200 Kelvin. E no item C, ele pede o trabalho. Certo? Então vamos lá. Então fica o seguinte: como é que a gente faz essa questão, né? Então, a pressão final eu posso fazer usando aquela formulazinha que eu botei aqui. Certo? Posso fazer o seguinte, ó, que V1 elevado a gama é igual a P2, V2 elevado a gama. Certo? Eu quero achar a pressão final, né? Pressão inicial eu sei que é 81. Então, posso botar aqui, ó, 81 vezes o volume 1. Posso botar 1 elevado a gama é 3 meios, né? Vai ser igual a P2, certo? Que é o que eu quero achar, né? P2 é o que eu quero achar. Vezes o V2 elevado a gama. V2 é 9. Então, dá 9 elevado a 3 meios. Certo? Aí vai ficar o seguinte.
Aqui vai ficar 1 elevado a 3 meios é 1, vezes 81 dá 81, certo? Só outro detalhe aqui, você pode perguntar, professor, eu posso usar em ATM e em volume? Pode, né? Sempre que você tem equações assim, ó, que a equação de um lado é igual à do outro, você pode usar qualquer unidade desde que seja coerente, né? Aqui está em litro, aqui está em litro, aqui é ATM e aqui é ATM. Eu posso usar, certo? P2 é que eu quero achar, certo? E aqui eu tenho 9 elevado a 3 meios, certo? 9 elevado a 3 meios eu posso pensar da seguinte forma. A raiz, esse meio aqui eu posso transformar numa raiz. É a raiz, certo? De 9 elevado a 3. Tudo bem? Então aqui vai ficar 81 igual a P2, que multiplica. E esse 3 aqui eu posso botar ele para fora, certo? Eu posso primeiro fazer a raiz de 9 e depois eleva a 3, certo? Porque raiz de 9 eu sei que é 3, elevado a 3 dá 27. Tudo bem? Ou então, se quiser, você poderia fazer 9 elevado a 3, né? 9 elevado a 3 dá o quê? Dá 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 81 dá 600. Aliás, 729, né? 729. E se você fizer a raiz de 729, dá 27. Ok? Bom, isolando o P2 aqui, P2 vai ser 81 dividido por 27. Eu já acho que o meu P2, 81 dividido por 27, dá exatamente 3. 3 ATM. Certo? Ou seja, o corpo aumentou de volume, né? Então, ele estava aqui de 1 litro, foi para 9 litros, e aí o que aconteceu com a pressão diminuiu, né? Diminuiu bastante, né? Era 81 ATM, certo? 81, e desceu para só 3 ATM. Certo? Diminuiu só para 3 ATM. Certo? Isso foi o que aconteceu nesse processo. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Certo? Deixa eu só pegar aqui 3 ATM. Para a gente saber. Né? Vamos fazer o item B. Né? No item B, ele pede a temperatura final, sabendo que a inicial era 1200. Certo? Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço. Então, como é que agora eu posso fazer? Agora eu posso fazer essa questão, posso fazer usando aquela outra lei de transformação, essa que eu botei aqui, ó. Certo? Então, o item B, a gente vai dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Certo? P1 é 81, V1 é 1, T1, ele fala da questão, certo? Que é 1200 Kelvin, certo? Ele fala na questão. Vai ser igual ao P2, que a gente achou que era 3, V2, que é a valor do volume final, 9, dividido pela temperatura final 2, que eu quero descobrir. Certo? Então, aqui, resolvo tudo direitinho, né? Vai dar o quê? Ó? Esse T2 aqui, vou passar multiplicando para cá. Fazer um pouquinho mais rápido, mas se tiver dúvida, eu falo. Quer dizer, eu faço mais devagar. Certo? Então, eu faço o seguinte. Esse T2 eu passo multiplicando, o 81 eu passo dividindo, e esse 1200 eu passo multiplicando. Então, vai ficar 1200 vezes 3 vezes 9, que é 27, dividido por 81, certo? Esse 27 eu posso simplificar com 81. Fica um 3 embaixo. Vai ficar 1200 dividido por 3. 1200 dividido por 3, eu vou achar que a temperatura final vai ser 400 Kelvin. Certo? Eu já achei que a minha temperatura final, né? Inicial era 1200, a temperatura final é 400 Kelvin.
certo? Por último, fazer o item C, que ele pede o trabalho, certo? Então, o trabalho, como é que a gente vai achar o trabalho aqui? Vai achar da seguinte forma. Olha aqui, no item C, o trabalho, lembrando, o trabalho é igual à área, mas como eu falei, essa área é muito complicada para a gente calcular, certo? Então, a gente vai usar a primeira lei. A primeira lei diz que o calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Só que na transformação adiabática, o calor é igual a zero, certo? Ou seja, isolando aqui, eu vou achar que o trabalho vai ser menos a variação da energia interna, certo? Então, ou seja, o trabalho vai ser menos a variação da energia interna é o quê? 3 meios de NR delta T. Delta T. Tudo bem? Então, o trabalho eu vou calcular usando essa formulazinha aí, certo? Deixa eu só ver aqui. Só que o N ele não deu, né? O N a gente vai ter que achar. Tudo bem? Então, antes da gente usar essa fórmula, eu vou ter que achar o N. Como é que eu acho o N? Eu posso achar o N como sendo. ah, eu posso dizer que o PV é igual a nRT, certo? E substituo qualquer um, ou inicial ou final, nessa minha equação para poder achar o N, certo? Então, vamos pegar os iniciais, por exemplo. A pressão inicial é 81, o volume inicial é 1, N é o que eu quero descobrir, o R, como está em ATM e litros, eu tenho que usar o 0,082, certo? Vezes a temperatura inicial, que é 1200, certo? Então, meu N aqui vai dar quanto? Deixa eu pegar a calculadora, fazer logo rapidinho aqui. Calculadora. Vai ficar 0,082 vezes 1200, dá 98. E aí fica 81 dividido por 98,4. Então dá aproximadamente em 0,823 mol. Esse é o N, certo? Mas vamos lá. E aí, para a gente achar agora o calor, vamos usar essa equaçãozinha aqui, né? Um pouquinho de espaço, vou estar fazer aqui. Dá menos 3 meios vezes o N, que é esse aqui que a gente achou, 0,823. Não vai dar espaço aqui não. Deixa eu apagar que é melhor, né? Apagar aqui, que é melhor. Esse pano aqui tá sujo, ele já deixa a luz toda manchada. Eu vou ajeitar ele. Então fica o seguinte. Meu trabalho vai ser menos 3 meios do N, que a gente achou, 0,823, vezes o R. Agora eu quero trabalho em Joule, então vou usar o R como sendo 8,3, ou 31, vezes a variação de temperatura. Agora a temperatura final, que é 400, menos a inicial, que é 1200, certo? Então o trabalho vai dar igual, aqui, ó, fazer giratório aqui também, vezes 3, vezes 8,31, vezes... Lembrando que 400 menos 1.200 vai dar menos 800, né? Que com esse menos aí fica positivo, dá um trabalho positivo, certo? Então, vezes 800, certo? Bom, no final, aí isso aqui dividido por 2, então no final vai dar 8.208
6 aproximadamente. 66 já. Esse aqui seria o trabalho realizado nesse processo. Tudo bem? Certo? Bom, mas é só para a gente entender um pouquinho, né? E ver a aplicação das equações, certo? Porque, na realidade, a grande importância do processo adiabático, a gente vai entender mais ele quando estiver vendo a parte de segunda lei, certo? E antes de ver a segunda lei, a gente precisa ver outro processo também agora, né? O outro processo que a gente vai ver é o processo que a gente chama de processo cíclico, né? É um processo em que o gás ele vai retornar para o mesmo ponto inicial que ele saiu, né? Vou apagar aqui. Apagar aqui. Eu tenho que dar uma ajeitadinha nessa luz. Mas vamos lá. Então fica o seguinte, agora vamos ver o processo que a gente chama do processo cíclico, certo? Ou ciclo, né? Então esse processo, como eu falei, tudo isso que a gente vem estudando, todas essas coisas, a gente vai começar a entender a aplicação prática agora, certo? Ah, deu socorro, aí voltou, né? Que bom. Aí fica desfocando e volta. Mas se desfocar, a gente volta, me avisa aí, certo? Vamos lá, então, como eu falei, tudo que a gente estudou até agora, todas as equações, tudo isso, a aplicação vai vir agora, né? O que é um processo cíclico? É um processo em que o gás, ele parte de um ponto inicial, certo? Um ponto 1, né? Vamos supor. Aí ele sofre um processo qualquer, né? Eu estou desenhando aqui desse formato, mas lógico, a gente não vai ver coisas tão complicadas assim, né? Mas ele retorna para o mesmo ponto que saiu, né? Então ele vai fazendo um processo nesse sentido. Tudo bem? Eu botei isso aqui todo complicado, mas poderia ser algo mais simples, né? Poderia ser algo assim, ó, um retângulo, né? Ele parte desse ponto, aí ele sofre esse processo aqui, que é um isobárico, certo? Aí depois sofre esse processo aqui, que é um isovolumétrico, depois sofre esse processo, que é um isobárico também, só que agora diminuindo o volume, depois um isovolumétrico novamente, só que agora aumentando a pressão. Então, o importante é que ele sai de um ponto no diagrama PV, ou seja, de um estado, e retorna para esse estado, certo? Então, isso é o que a gente chama de um processo cíclico. Ele sai de um ponto e retorna para esse ponto. Por que esse processo é tão importante? Porque toda e qualquer máquina térmica, ela funciona com um processo como esse. O gás ele sempre retorna para o estado inicial que ele estava, né? Então, o motor do carro é assim, né? O motor do carro é aquele pistão que fica sendo empurrado direto, né? Então, vamos só lembrar aqui, né? O motor do carro tem um pistão, né? Tem aqui naqueles cilindros, né? É onde injeta a gasolina, certo? É injetada a gasolina, onde solta a faísca, certo? E aí, no que solta a faísca, a vela, né? A vela, tanto ela injeta a gasolina, quanto ela também solta a faísca, e aí ele queima. E aí empurra esse pistão, e esse pistão, o movimento desse pistão é transformado em rotação do motor, certo? Então, só que aí isso aqui fica um processo repetido, né? Ele expande, aí tem hora que o pistão comprime esse gás, né? Na hora que ele comprime, esse gás é posto para fora, certo? E é jogado lá no, no carburador do carro, certo? E aí entra um novo gás para explodir, para empurrar de novo. Então fica esse processo cíclico, certo? Então, posso dizer que sempre é um processo que ele volta para o mesmo ponto inicial para repetir tudo de novo, certo? Então, toda máquina térmica funciona nesse princípio. Toda ela é um gás sofrendo ah, uma, um processo cíclico, certo? Tanto a máquina térmica quanto outra coisa que a gente vai ver também
que é um processo cíclico, é um refrigerador térmico, certo? Então, na cozinha, lá na geladeira, você vai ver que tem tipo um encanamento assim, né? Ó, uma serpentina, né? Uma serpentina, e aí entra aqui no motor. O gás entra no motor, certo? Essa serpentina, né? O que que é? É exatamente tem um gás, né, trabalhando aqui dentro desse motor, né? É o gás que genericamente eles chamam de gás freon, né? Mas é um gás que pode ser vários compostos diferentes. Inclusive no passado era aqueles CFC, né, que prejudicava a camada de ozônio, certo? Mas aqui, ó, aqui a gente vê atrás da geladeira, né? Nossa, depois você olha atrás da geladeira, você vai ver essa serpentina, né? Que inclusive o pessoal antigamente colocava roupa para secar aqui, certo? Que faz mal, né? Você diminui a eficiência da geladeira, depois a gente vai até entender por que que diminui a eficiência da geladeira. Você botar uma lousa nesse. Uma lousa não, uma roupa para estender aqui nessa serpentina da geladeira, certo? O que acontece? Aqui também tem um gás que ele também está sofrendo um processo cíclico, certo? Esse motor, ele é um compressor, na verdade, que ele serve para comprimir, e como a gente vai ver, esse gás está sofrendo um processo cíclico, e por causa desse seu processo cíclico, a gente vai ver que ele resfria o ambiente de dentro da geladeira, né? Ele resfria o ambiente de dentro da geladeira, e aí, esse processo aqui, esse processo quando ele passa nessa serpentina, é exatamente quando ele está trocando de calor com a atmosfera, certo? Então, quando ele está trocando calor aqui com a atmosfera, por isso que é uma serpentina, né? Que é para trocar mais de calor, né? Quanto mais ele andar aqui, mais ele vai trocar de calor. Se for só uma linha reta, ele trocar bem menos calor. Tudo bem? Então, assim, então todo motor térmico ou refrigerador térmico obedece esse princípio. É um processo que a gente chama de processo cíclico. Tudo bem? E se a gente for observar aqui como é que funciona o calor, certo? O trabalho e a energia interna, em processo cíclico, a gente vai ver que vai ter, a gente vai observar algumas curiosidades. Primeiro, o que acontece? Lembra que eu falei que a energia interna, ela sempre você calcula usando essa equação, certo? Sempre eu vou usar calculando que a variação da energia interna vai ser 3 meios de NR delta T, certo? Onde aqui é a variação da energia. Variação da energia não, que é a variação da energia interna, que é a variação da temperatura. O que acontece? Se o corpo sai desse ponto e volta para esse mesmo ponto, o que acontece? Pronto, é porque alguém tinha ligado para mim, quando alguém liga para mim, sai, certo? Então, o que acontece? Quando o corpo sai desse ponto e retorna para esse ponto novamente, o que vai acontecer com a energia? A temperatura inicial e final são iguais. Então, nesse ponto aqui, eu tenho certa pressão, volume e temperatura. Eu faço uma porrada de processos. A pressão, volume e temperatura vai ser a mesma. Certo? Caiu aqui. Eu passo uma porrada de processo, minha temperatura final e inicial vão ser a mesma, certo? Ou seja, tanto volume, quanto pressão, quanto temperatura inicial e final vão ser a mesma, porque é um processo ciclo, eu vou ter o mesmo ponto inicial. Então, meu ΔT vai ser zero. Então, no processo ciclo, a variação da energia interna é zero. Tudo bem? Não há variação da energia interna. O que isso vai implicar? Vai implicar o seguinte, que se eu pegar lá, primeiro ele está mandando, que o calor, certo, trocado, vai ser igual à variação da energia mais o trabalho, eu vou achar que o calor trocado vai ser igual ao trabalho, certo? Realizado ou fornecido pelo gás. Tudo bem? E em relação ao trabalho, né? Como é aquilo que eu falei, o trabalho, ele sempre é a área, certo? Num processo cíclico, o que vai acontecer? Observe que, por exemplo, se eu pegar esse processozinho aqui que eu desenhei, né? Então, pode ser o seguinte, que o trabalho do processo total é a soma dos trabalhos em cada processozinho, certo? Então, esse processo que vem aqui de cima vai realizar esse trabalhozinho aqui, ó, até lá embaixo, né? Até aqui embaixo, tudo bem?
esse processo não realiza trabalho. Esse processo aqui vai realizar um trabalho negativo, certo? Então, vai realizar esse trabalho negativo aqui, ó. Tudo bem? E esse aqui não realiza trabalho. O que acontece? No final das contas, certo? O trabalho vai ser exatamente igual, quando eu subtrair aqui esse maior menos esse menor, o trabalho vai ser exatamente igual à área dentro dessa curva, dentro da figura, né, que o meu ciclo gera. Certo? Por quê? Ou seja, vai ser igual essa áreazinha aqui, ó. O que que acontece? Sempre quando eu faço um trabalho vindo por cima, né, eu realizo o trabalho, mas aí eu volto aqui por baixo. Então, esse trabalho que está aqui embaixo vai ser subtraído. De tal forma que o trabalho só vai sobrar o que está aqui dentro. Né? Ou seja, então, se eu pegar esse processo todo maluco aqui, certo? Meu trabalho vai ser exatamente essa área aqui. Tudo bem? O trabalho sempre vai ser essa área aí dentro de um processo cíclico. Tudo bem? Por quê? Porque no que eu venho por cima, eu pego tudo. Mas quando eu venho por baixo, eu retiro essa parte aqui. Tudo bem? É sempre essa área. E outra curiosidade também do processo cíclico é o seguinte, é que esse trabalho ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então, se você reparar bem, ó, vamos ver aqui os dois casos, certo? Vamos ver aqui os dois casos. Então, fica o seguinte, suponha que seja um trabalho, suponha que eu tenho um ciclo que ele é feito no sentido que a gente chama de horário, certo? Ou seja, no mesmo sentido do ponteiro dos relógios, né? Assim. Então, nesse caso, observe que esse cara aqui de cima, né, realiza mais trabalho que esse cara aqui de baixo. Então, a gente diz que esse trabalho aqui ele é positivo, trabalho desse ciclo, certo? Ou seja, o gás realizou o trabalho, né? Ou seja, o gás ele passou por um ciclo, certo? E ele realizou o trabalho, né? O que significa dizer? Que ele empurrou alguma coisa. Então, isso aqui é um motor térmico, certo? Então, quando você tem um processo cíclico em que o trabalho total é maior que zero, isso aqui a gente chama de um motor térmico, certo? Motor térmico. Por quê? Porque o gás fez todo o processo dele e, no final das contas, ele realizou um trabalho positivo, ele empurrou alguma coisa. E essa alguma coisa que empurrou é utilizado para mover alguma coisa, ou numa máquina, ou no carro, enfim. Esse é o motor térmico, certo? Mesmo se for só no laboratório, ele empurrou alguma coisa, né? Ele empurrou a tampa de alguma coisa, enfim, certo? Agora, se o trabalho for realizado, né, no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Então, vamos lá, deixa eu só botar assim. O trabalho é essa áreazinha aqui, certo? Que se for no sentido horário, é positivo. Agora, vamos supor que o gás realizou um processo no sentido anti-horário. Então, em vez de ele fazer assim, ele fizesse assim, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Lembrando, esse cara aqui de cima, ele está diminuindo o volume, então o trabalho é negativo. Todo esse trabalho aqui, ó, ele é negativo, certo? E esse cara aqui vai realizar um trabalho positivo. Então, esse trabalho bem aqui assim, vou só fazer as minhas aqui. Esse trabalho bem aqui assim, ó, ele é positivo, certo? De tal forma que vai cancelar esse trabalho negativo, mas ainda gera um saldo aqui de trabalho negativo, certo? Essa região em vermelho vai ser o trabalho realizado, só que agora ele é menor do que zero. É um trabalho negativo, tudo bem? Então, quando acontece esse processo aqui, em que o trabalho é negativo, né, o que vai acontecer? E aí, aí aqui, para a gente entender que procedimento é esse aqui, tem que relembrar o que a gente viu da primeira lei, né? Então, que o calor, certo, desse sistema, ele também é negativo. O que significa dizer que o calor é negativo? Que esse meu sistema envolvendo esse gás, ele perdeu o calor, certo? Ele perdeu o calor, tudo bem? Então, ele forneceu calor para alguém, para algum sistema, certo? Então,
Nesse processozinho aqui, certo? O que que a gente vai ver? A gente usa esse processo aqui como um refrigerador térmico, certo? Um refrigerador. Vou mandar para escrever aqui. Escrever embaixo. Refrigerador térmico. Refrigerador térmico. Tudo bem? Opa. Escrevi errado aqui. É, pronto. Certo? Então, ou seja, quando um gás passa um processo cíclico, né? No sentido anti-horário, é um motor térmico. No sentido, aliás, no sentido horário, é um motor térmico. No sentido anti-horário, ele passa a ser chamado de um refrigerador térmico, certo? Porque a gente vai ver o seguinte, que nesse processo, o gás ele vai tirar, a gente vai ver um pouco mais de detalhes a partir da próxima aula, que ele vai retirar o calor da região mais fria e jogar calor na região mais quente. E o que que é isso? É exatamente refrigerar, né? Se você pensar na geladeira, obviamente que eu falei, né? O que que é a geladeira, certo? Dentro da geladeira está uma temperatura menor, certo? A temperatura da geladeira, a temperatura fora da geladeira, aqui, ó, é uma temperatura maior. O que que o gás de refrigeração da geladeira faz? Ele vai retirar o calor daqui de dentro e jogar para fora. Observe que isso é o processo que é o contrário do processo natural. Qual é o processo natural? É esse que está mais frio começar a esquentar. Só que aí que está, devido à realização de trabalho, né, ou seja, tem um trabalho externo, né? Então, ou seja, existe ali a energia elétrica, né? Faz com que o motor faça, faça o gás passar por esse processo, nesse sentido, anti-horário, né? E isso faz com que o gás retire calor de dentro da geladeira e jogue calor para fora da geladeira, tá? Resfriando a geladeira. Tudo bem? Então, esse é o princípio do refrigerador térmico. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte: já está dando mais ou menos uma hora de aula, certo? 3h28. Então, eu vou interromper a aula por aqui, certo? Essa é a nossa primeira aula. E aí, a gente volta às 4 horas, né? Que a gente vai resolver um exercício de aqui sobre um processo cíclico, certo? E aí vamos ver a segunda lei da termodinâmica, certo? E vamos entender o que que a segunda lei da termodinâmica diz, né? Como eu falei, basicamente a segunda lei da termodinâmica diz que a gente não pode transformar todo o calor que a gente recebe em ar, né? Ou seja, não existe uma máquina térmica perfeita, como a gente vai ver quando voltar da aula. Tudo bem, Lucas? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, certo? A gente interrompe por aqui às 4 horas e a gente volta, certo? Eu ainda vou ficar aqui na sala. Se você quiser, pode até ficar também. Tudo bem? Aí eu vou só dar uma saidinha só para tomar um cafezinho, certo? Então, até às 4 horas.
Pronto, agora vocês estão me escutando, né? Vocês não estavam escutando. Boa tarde, pessoal. Vamos retomar aqui a aula, certo? O Pedro Lucas entrou agora, então ele ainda não tinha visto, né? Mas eu estou dando a aula, vou tentando dar aula aqui numa lousa de giz, né? Então eu vou ver se fica melhor dando aula lousa de giz. Se não ficar melhor, eu volto para aquela lousa anterior, certo? Se ficar melhor, eu continuo nessa lousa de giz, tá bem? Vamos lá, deixa eu só. Exatamente, old school mesmo aqui. Se eu só revisar um pouquinho o que a gente estava vendo na aula passada, né? Na primeira aula, nós vimos a parte de. Opa, peraí, antes da gente revisar, eu preciso começar a gravar a aula, certo? Eu posso começar a gravar a aula aqui, pessoal? Na verdade já tá gravando, não? Ah, tá gravando. Então eu não tinha interrompido a gravação. Então é isso. Então eu continuo gravando. Vixe, eu vou ter que postar esse vídeo gigantesco. Vai ser uns 3 anos no YouTube. Mas vamos lá. Acho que eu vou tentar dar uma cortada e editar. Já tá gravando. Não, quer dizer, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu vou interromper a gravação e vou gravar de novo. Eu interrompo.